Paz e a graça a você que está assistindo este vídeo. Eu sou o pastor José Bonfim, da Igreja Internacional da Graça de Deus, e eu quero ministrar uma palavra a teu coração no nome de Jesus. Quero levar você a entender a importância de congregar, a importância de se reunir com os irmãos para buscar a Deus. A palavra do Senhor Deus diz aqui em Hebreus capítulo 10, no versículo 24, diz que nós devemos considerar uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras. E no capítulo 10 mesmo, no versículo 25, diz: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Antes, ou seja, pelo contrário, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Então, a orientação da palavra de Deus é que nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns, e olha que o livro de Hebreus foi escrito há quase 2000 anos atrás. E já naquela época, praticamente nos primórdios da igreja do Senhor, da igreja primitiva, já existiam irmãos que estavam achando que poderiam seguir o evangelho sozinhos, caminhando sozinhos. E então o Espírito Santo achou necessário advertir que é importante não assumir, não aderir a este costume de não congregar. Pelo contrário, diz que nós devemos congregar e assim, para fazer o que mais? Para nos admoestarmos uns aos outros. O que é esse negócio de admoestar? Orientar, aconselhar, encaminhar, ajudar, auxiliar, animar. E olha, a palavra do Senhor Deus, ela diz mais. Sim, a palavra de Deus, ela diz mais. Aqui no livro de Hebreus, capítulo 3, no versículo 13. Hebreus, capítulo 3, versículo 13. Diz assim a palavra do Senhor: antes exortai-vos uns aos outros, todos os dias, ou seja, constantemente, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Então a palavra diz que nós devemos nos exortar uns aos outros. E como que a pessoa que decidiu andar sozinha, não frequentar, não congregar mais, ela vai ser exortada se ela anda sozinha? Então é importante sim congregar. Está escrito também em 1 Tessalonicenses, vamos ver o que diz 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 11. Diz mais uma vez, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Então fala que nós devemos admoestar e também que devemos exortar uns aos outros. Pastor, essa palavra exortar, o que significa? Significa animar, incentivar. É a mesma coisa que um capitão ele faz com os seus soldados. Certamente você já assistiu algum filme em que o rei, o chefe do exército, chegou diante dos soldados e então os animou dizendo: vamos lutar, homens, sejamos valentes, não vamos deixar que tomem nossas terras, vamos batalhar pelos nossos filhos, pelas nossas mulheres, pelas nossas crianças. E depois os soldados até deram um brado de guerra. E então você vê que o chefe ali, o rei, o capitão, ele fez o quê? Ele exortou. Isto é exortar, é animar, incentivar. Deus, digo que ele exortou Josué a se levantar depois da morte de Moisés e passar o Jordão e tomar posse da terra prometida. Já Naamã, chefe do exército do rei da Síria, ele que era acostumado a exortar os seus soldados, ele acabou sendo exortado a mergulhar 7 vezes no Jordão, porque o profeta disse para ele mergulhar no rio Jordão, e ele falou: Abana e Farpar são rios de Damasco melhores que todas as águas de Israel. E aí o profeta me manda mergulhar nesse rio, em outras palavras, né? Esse rio sujo, segundo o entendimento dele, esse rio imundo. Mas aí os seus companheiros ali, os seus servos, exortaram ele dizendo: chefe, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil para o senhor fazer, para se ver livre da lepra, o senhor não faria?
Mas ele pediu só para o senhor mergulhar 7 vezes no rio, é fácil. E aí ele foi e mergulhou. Talvez quando ele mergulhou a primeira vez, ele saiu, deu uma olhada, tudo igual, ficou meio assim, e o seu servo, vamos chefe, são 7 vezes. Aí ele mergulhou 5 vezes e nada. Aí quando ele mergulhou a 7ª vez, o que aconteceu? Ele se viu purificado. Talvez nas outras vezes que ele via que não tinha sido purificado, os seus servos falaram assim, não, mais uma vez, o profeta diz que são 7 vezes, vamos lá chefe, mais uma vez. E assim ele fez e ficou purificado. O rei Ezequias também exortou o seu povo, quando Senaqueribe, rei da Assíria, queria invadir Jerusalém. E o rei Ezequias falou para o povo, não temais esta multidão que está com ele, porque com ele está o braço de carne, mas conosco está o nosso Deus para guerrear as nossas guerras. Então exortar é animar. Talvez um irmão está desanimando na fé. Aí um outro irmão, ele comenta com outro irmão, eu não sei, não tenho mais vontade de vir à igreja. Aí o outro irmão anima ele e diz, irmão, abra teu olho, Satanás quer colocar o desânimo no teu coração, porque quem quer que você não congregue, que você não esteja no meio dos irmãos, é Satanás. E então este irmão exorta, anima, vamos irmão, eu passo na tua casa e eu vou levar você para a igreja, porque você não pode desistir, você não pode parar. Talvez a pessoa está pensando em parar de orar pela família, já faz tanto tempo, tantos anos que eu oro pela família e não vejo minha família se converter, não vejo mudança. Aí alguém cheio de fé diz, não, a palavra do Senhor Deus diz que uma viúva, ela foi ao juiz, o juiz não queria resolver a sua causa, mas ela foi muitas vezes, até que o juiz decidiu que ia julgar a causa dela. Está em Lucas capítulo 18, essa palavra. Então você vê que exortar, animar, vale a pena. Agora a pessoa que deixa de congregar, que quer viver o evangelho sozinha, como poderá ela ser animada? É ou não é? Outra coisa, eu quero ler para você Eclesiastes capítulo 4, um pouquinho lá antes do livro de Salmos, depois do livro de Salmos e Provérbios, nós temos o livro de Eclesiastes. No capítulo 4, a palavra do Senhor Deus diz, do verso 9 ao 11, diz assim, começando do verso 9, diz assim, melhor é serem 2 do que 1, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Este é o verso 10 de Eclesiastes capítulo 4. Ai do que estiver só. De repente você já caiu ou você está caindo, porque você decidiu seguir o evangelho só, seguir a sua caminhada cristã só. Está sendo como uma ovelha desgarrada do rebanho, afastada do rebanho. Fica mais fácil para as feras devorarem as ovelhas que estão afastadas do rebanho. E se você é uma dessas ovelhas, ou está querendo se tornar uma dessas ovelhas, volte para o rebanho. Volte para o rebanho para que você tenha uma maior proteção. E diz o que mais? Também se 2 dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Tem um pastor amigo meu que costuma dizer que uma brasa fora do braseiro, ela se esfria, ela se apaga, né? Então, no nome de Jesus, é importante congregar, é importante você estar no meio do povo de Deus, e a palavra diz que fazendo assim, seremos exortados uns pelos outros, animados, incentivados uns pelos outros, e vamos permanecer no nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus abençoe você em nome de Cristo, e deixa eu fazer uma oração por você em nome de Jesus. Pai, eu estive falando a respeito da necessidade de congregarmos, pois a Tua palavra assim nos orienta. Que no nome de Jesus, o poder das vozes do inferno que estavam convencendo esta pessoa que ela poderia seguir o evangelho sozinha, caiam por terra, porque eu li para o Teu povo a Tua palavra que diz, ai do que estiver só. Eu li do Senhor a palavra que diz, não deixando de congregar como é costume de alguns. Deus, se essa pessoa já aderiu a este costume,
Que o Senhor venha quebrar, Pai, em nome de Jesus, toda influência maligna e dar a ela a liberdade para voltar a congregar. Sim, Pai, o Senhor possa dar a ela a liberdade para voltar a congregar em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe, em nome de Cristo. Eu preciso de ti.